O presidente Donald Trump anunciou sanções contra o governo da Colômbia após o país se recusar a receber 2 aviões com imigrantes deportados. Entre as medidas anunciadas está a imposição de 25% de tarifas sobre os produtos colombianos. Quem explica isso pra gente é a nossa correspondente em Nova York, Priscila Yazbek. Oi, Priscila, seja bem-vinda. Boa tarde. O presidente dos Estados Unidos ameaçou e está fazendo aumento de tarifa para quem não concordar com as medidas dele, né? Boa tarde. Oi, Pedro, boa tarde a todos que nos acompanham. Por um momento breve, perdi um pouco o contato com você, mas vou responder então a essa questão sobre essa imposição nova de tarifas do presidente americano Donald Trump sobre a Colômbia em resposta a uma postagem do presidente colombiano Gustavo Petro, que criticou a política de deportação dos Estados Unidos e disse que não receberia aviões com colombianos deportados dos Estados Unidos como se eles fossem criminosos. Segundo o que o presidente Donald Trump informou nas redes sociais, ele disse que essas medidas retaliatórias à Colômbia incluem uma imposição de tarifas de 25% sobre os bens que são importados aqui dos Estados Unidos, os bens colombianos, o que deve elevar as tarifas de importação para cerca de 50%. Também incluem proibição de viagens e revogação de vistos de funcionários do governo colombiano e de seus aliados. Também sanções emergenciais ao Tesouro, aos bancos e ao sistema financeiro e inspeções reforçadas de fronteira para cidadãos colombianos. E segundo o presidente Donald Trump, essas medidas são apenas o começo. Ele disse que os Estados Unidos não permitirão que o governo colombiano viole suas obrigações legais com relação à aceitação e devolução dos criminosos, nas palavras de Donald Trump, que forçaram a entrada nos Estados Unidos. Gustavo Petro tinha feito uma postagem mais cedo no X, a gente chegou a mostrar ao longo da nossa programação, dizendo que a Colômbia aceitaria o retorno de imigrantes deportados em aviões civis e não militares, destacando que eles deveriam ser tratados com dignidade e respeito. Ele disse que os Estados Unidos não podem tratar os migrantes colombianos como criminosos e observou que havia 15.660 americanos sem status de imigração regular na Colômbia. Lembrando que Gustavo Petro é um presidente progressista e que frequentemente critica o neoliberalismo americano e também tem mantido uma postura crítica a algumas políticas externas dos Estados Unidos. Esse comentário de Petro também se soma aos comentários de outros governos da América Latina que têm criticado essa política de deportação do presidente Donald Trump, que desde que assumiu assinou uma ordem executiva conclamando todos os seus departamentos a romper com as imigrações ilegais, a interromper essas imigrações ilegais. Deportações começaram nesta semana e pela primeira vez essas deportações aconteceram em voos militares. Antes elas aconteciam em voos fretados comerciais e também esses imigrantes ilegais foram deportados usando algemas. Essa prática de colocar algemas em pessoas que são deportadas já é uma prática que foi adotada em outras gestões, já que o governo americano considera que esses imigrantes ilegais podem apresentar algum tipo de comportamento violento ou podem tentar fugir, mas essa prática ainda assim é muito questionada, chegou a ser questionada não só pelo presidente Lula agora, mas também já tinha sido questionada anteriormente quando houve deportações com os deportados usando algemas no governo Biden, e as críticas foram feitas inclusive pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O Ministério de Relações Exteriores do Brasil, inclusive no sábado à noite, condenou o tratamento degradante de brasileiros que foram deportados do Brasil, e esses brasileiros, esses passageiros chegaram a reportar que não podiam usar o banheiro, que não tinham comida, não tinham acesso a comida e nem água durante o voo, e também falaram sobre temperaturas muito quentes. Então, depois disso, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil se manifestou e também o governo mexicano se recusou na semana passada a permitir que uma aeronave militar dos Estados Unidos aterrissasse com imigrantes. Então, é uma situação bem complexa que está criando uma crise diplomática entre os países da América Latina. E só sobre a questão de tarifas, Pedro, também só para finalizar, Trump também ameaçou impor tarifas sobre importação
ao México e ao Canadá, mas nesse caso, alguns especialistas, inclusive bancos americanos como Goldman Sachs, acreditam que só existe uma chance de 20% disso de fato acontecer, porque essas medidas também podem ter uma resposta de aumento de tarifas por parte dos outros países, gerar uma guerra comercial e prejudicar os objetivos de Donald Trump de tentar controlar a inflação aqui nos Estados Unidos. Eu volto com você.